Então, o gestor, né? O gestor empreendedor, acho que é importante ele saber que ele precisa pensar globalmente, mas agir localmente. Por que pensar localmente? Por que pensar globalmente? Porque se ele não tiver antenado com os seus benchmarks, seja internacional ou nacional, ele não sabe o que está acontecendo. E, obviamente, os gostos e o comportamento de consumo, ele é muito baseado na indústria e no que você vem recebendo do mercado como um todo. E se você não está antenado, você não... Mas não necessariamente você precisa gastar dinheiro se você não pode ainda com isso. Mas sim, você pode começar a ter a visão e implantar algumas coisas. O principal papel do gestor é planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Então, você tem o planejamento, você planeja, você estabelece onde você quer chegar, você organiza como é que isso vai ser feito, quem são as pessoas, como é que isso vai ser feito, quais são os planos para os próximos meses. Você executa, você supervisiona, mas você controla. Então, é o ciclo, né? Muitos usam o ciclo do Lean Startup, que é você construir, medir e aprender, é um ciclo. Eu acho que é importante. O atual gestor, ele é um eterno aprendedor, vamos dizer assim. Ele tem que estar o tempo inteiro sabendo que muitas das respostas ele ainda não vai ter, os caminhos ele vai ter, mas que ele está ali num processo como se fosse uma escola. O que acontece assim, a pessoa abre o negócio, ela acha que não vai ter problema. Esquece, você vai ter problema. Mas evolui, porque você vai ter problema. E aí depois disso você tem, dentro desse atual gestor, né, você tem aí como você consegue lidar com essas transformações tecnológicas, como que você consegue lidar com a velocidade das informações, como é que você aplica o seu negócio, como é que você usa, né? Então, por isso que eu digo, eu não conheço nenhum bom empreendedor, nenhum bom líder que não seja um eterno curioso. Quando a pessoa fala, eu sou muito curiosa, eu falo, adoro, porque é a curiosidade que vai te levar, né? É ser inquieto. Mas é se você ser inquieto com um foco. É você nunca estar conformado. E você está confortável dentro da zona de desconforto. Quando a pessoa começa, olha, porque é assim, assim, assado, poxa, querido, se você não está confortável e não ter risco, não empreenda. É inerente ao negócio você viver num constante estado de preocupação. Faz parte, é porque a gente bota ônus, porque ficou uma coisa negativa. Não é, então não empreenda. Ok, mas você vai trabalhar dentro de uma empresa, a empresa você vai ter preocupação também. Eu acho que assim, o gestor atual, ele é o gestor 4.0, ele sabe que ele precisa combinar não só a visão sistêmica, a visão do todo, mas ele sabe que ele precisa ter uma pegada mais humana, ele precisa ser técnico, ele precisa capacitar, ele precisa ser um líder, mas o mais importante, ele precisa entender que ele faz parte de um todo, porque quando você faz parte de um todo, você tem uma visão um pouco mais holística. E talvez, quando você tem uma visão mais holística, você entende que muitas vezes tudo tem um porquê. Talvez você perca um pouco daquela coisa mais ditatorial. Talvez você nem saiba que isso exista, mas sim, você tem, assim, eu conheço líderes assim, que eles falam um não sorrindo. Eu falo, meu sonho é falar um não sorrindo. Isso faz parte, né? Porque o desenvolvimento das relações humanas, elas são cada vez mais desafiadoras, por um único motivo. As pessoas hoje, elas estão muito mais ligadas na tecnologia. Então, é muito melhor você não expor suas emoções do que você se esconder atrás se esconder, não. Se você está atrás de uma tecnologia onde você consegue interagir com as pessoas sem que você precise olhar nos olhos dela. Então, acho que a visão sistêmica, assim, ela pode ser incorporada, mas por um outro passo, ela tem que se tornar uma cultura. A visão sistêmica é basicamente assim, você faz parte de um sistema como um todo, você tem os seus inputs, você tem os outputs. Os outputs são os resultados, os inputs é tudo aquilo que você vai colocando dentro da empresa, dentro da companhia, como processo, como organização, como rotina, como qualquer outra coisa que seja. Então, a visão sistêmica é você conseguir olhar ali 360 graus, tá? Então, você vai olhar e você vai entender que aquilo tudo é um sistema. Então, é uma engrenagem. Imagina o corpo humano é uma engrenagem, uma empresa é uma engrenagem. Então, como que você desenvolve as competências financeiras,
como que você desenvolve as competências de marketing, como que você desenvolve as competências contábeis jurídicas, como que você orienta isso tudo para resultado, como que você trabalha a sua gestão de pessoas, como que efetivamente você consegue pegar todos esses pratos, vamos dizer assim, você consegue colocar isso dentro de um sistema. A visão sistêmica, por ser uma cultura, faz com que a pessoa de marketing ou a pessoa que seja um caixa, por exemplo, ele saiba que ele precisa o quê? Ele precisa de uma pessoa que está lá no back-office do administrativo de um financeiro para poder fazer o quê? Fazer conciliação bancária. A visão sistêmica permite te falar o quê? Que o estoquista, ele precisa gerir bem o estoque, porque senão aponta o vendedor, ele nunca vai conseguir falar em tempo real o que tem e o que não tem. Se você pode ser pequenininho, dá uma carrocinha de pipoca. Você precisa saber o quê? Sei lá, você tem um colaborador que é o pipoqueiro que faz pipoca junto com você. Se ele não te informar o que tem no estoque, o que não tem, o quanto faturou no dia, o que não faturou, a visão sistêmica é você conseguir olhar o todo. E saber que cada uma das partes, elas se interrelacionam de forma que se fale de um time. Eu acho que assim, a visão sistêmica assim, é um dos principais atributos de um bom gestor, de um bom líder. É ele conseguir passar isso para o time. É um trabalho, sim, mas antes de tudo é um trabalho seu interno. Por isso que eu digo assim, do controle emocional. Então você tem controle emocional e aí você precisa passar para a sua equipe. E como que você passa para a sua equipe? Então, a comunicação, mesmo que você ache que é uma comunicação falha, tenta colocá-la como um processo. O gestor que utiliza a visão sistêmica, ou seja, que ele sabe que cada uma das pessoas, cada uma das peças ali fazem parte de uma engenharia muito maior que a empresa. Sem dúvida, a inteligência emocional, assim, tomada de decisão e gerir incerteza. É difícil. Mas eu não gosto de falar que é difícil sem colocar que é um desafio, e é um desafio constante. Um aprendizado que eu tive assim, qual é o nível de prioridade da tomada de decisão? Então eu priorizo as tomadas de decisão. Se você está num ambiente de muita incerteza, em que você realmente ainda não sabe qual é a tomada de decisão, o que eu sempre recomendo? Espera um pouco. Porque muitas vezes a maturidade vem, o tempo vem, a experiência vem, a sua cabeça ela vai continuar trabalhando sem dúvida nenhuma, mas não tome nenhuma decisão de forma impulsiva ou de forma precipitada. E por isso, obviamente, assim, vai muito mais do controle emocional, né? Assim, eu adoraria falar assim, que eu faço isso 100% do meu tempo, mas eu acho que é difícil, eu acho que para todos nós somos humanos, eu acho que a gente tem que saber, a gente é humano, a gente não é uma máquina. Se estiver diante de uma situação muito difícil, acho que é importante falar do momento que a gente está vivendo no nosso país, que já foi muito pior. Né, já melhorou bastante, né? Então é isso que eu falo para todos os empreendedores, agora é a hora. Se você para pensar, boa parte das grandes empresas no mundo nasceram de momentos de crise, porque elas pensaram como que elas poderiam prover uma solução de uma forma não só criativa, mas de forma onde você conseguisse resolver aquele problema.